Uma metamorfose iraniana, a 135ª HQ que eu estou lendo para o Desafio 365, HQ de 2019. Bem, esse aqui é uma HQ do estilo jornalístico autobiográfico que conta a história do autor Mana Neyestani, um jornalista e cartunista iraniano que durante a época de 2000 e pouco, se não me engano de 2005, ele estava trabalhando em um jornal que não era exatamente se posicionava super contra nem super a favor do governo, mas ele trabalhava lá na seção infantil fazendo quadrinhos infantis. E num desses quadrinhos ele coloca um diálogo entre uma criança e uma barata. Nesse diálogo, a barata, que é uma figura central para a obra e sempre vai aparecendo sobre diferentes aspectos para o protagonista Amanda Neyestami como um reflexo das coisas que ele precisa superar e dos problemas que ele vem enfrentando, o autor coloca nas palavras da barata uma expressão inocente que ele sempre usava para questões de comédia, como se fosse uma interjeição corriqueira na língua dele, mas que era bastante ligada a uma etnia do norte do Irã que tinha origem turca, assim, uma metamorfose iraniana, o autor é iraniano. E isso inicia uma série de revoltas dessa etnia que faz com que o governo, que é um governo autoritário, que é um governo que fica pesando a mão sobre questões jornalísticas, de divulgação de informação, sobre questões artísticas, e faz com que o governo tenha que se resguardar e se proteger contra essas manifestações. E apurando o que aconteceu, eles logo veem uma culpa no Manley e nos seus companheiros jornalistas, atribuindo o fato a uma tentativa do jornal de estar tentando manipular os fatos e inflamar a população contra o governo. Devido a isso, o personagem, o autor, ele é preso e passa muito tempo em cárcere, numa prisão mesmo, uma prisão política, uma prisão política, passa por vários lugares dessa prisão, de tipo uma cela solitária, uma cela comum, uma cela com outros criminosos políticos ou criminosos de colorinho branco, como estelionatários e coisa e tal. E o autor vai comentando como é esse processo para ele, as coisas que ele vai vivendo, os medos que ele vai tendo, porque tem toda a questão dos rumores de torturas, de gente sendo torturada para confessar o que o governo quer ouvir e de tudo mais. Sendo que, na perspectiva do autor, ele apenas fez um jogo de palavras inocente que acabou gerando todo um rebuliço. Ele até encontra algum dessas pessoas de etnias turcas e fica com muito medo de que descubram que ele é o autor daquela charge da barata e que a galera enche ele de pau. Só que na verdade isso não acontece. Algumas pessoas ficam bastante piradas com ele, é verdade, mas uma pessoa dessa etnia chega a falar para ele: não, o lance não foi a sua charge que fez a gente se revoltar, mas foi uma coisa que contribuiu para gerar um estopim em uma situação que já era um barril de pólvora perto de estourar. E nisso o autor acaba meio que relaxando em relação ao que ele achava que era a autoria dele dentro de toda aquela violência. Ele aceita que ele não foi exatamente culpado, mas ainda assim não muda que ele é um preso político perseguido pelo governo e que a vida toda dele vai vir de cabeça abaixo por causa toda essa barata que ele acabou usando na história dele. E barata essa que nos quadrinhos vão sempre acompanhando ele e nessas diversas etapas. E nisso a história vai contando sobre a tentativa de fuga do autor, não de fuga da prisão, porque na prisão ele não tem esperança. Mas quando ele consegue ser liberado e ficar meio que sob vigilância do governo, para verem se ele não vai fazer nada, se ele não vai arquitetar mais nada, sendo que na verdade ele estava sendo espionado para acabar, como posso dizer, incriminando colegas dele do tipo, pô, aquele cara ali, ó, foi conversar com aquele outro jornalista, bora aprender também. E aí ele fica todo paranoico, preocupado de como isso vai afetar a família, afetar a mãe, e decide fugir do país e tentar conseguir abrigo em países europeus ou países, em geral do Ocidente, onde a liberdade de imprensa seria melhor, e ele
pudesse ser aceito como refugiado político. E a história, boa parte dela é contando sobre o que ele tenta fazer isso, os esforços que ele faz, viaja para a Turquia, viaja para a China, várias vezes ameaçado de ser deportado, fica no maior desespero pensando, porra, se me mandaram de volta para o Irã, eu tô fudido, meu dinheiro está acabando, e todos os paranoias que envolvem uma pessoa que é um procurado, não procurado não, um exilado político procurado pelo governo autoritário da nação dele, tentando se safar e procurar uma vida melhor e uma vida em que ele possa viver com dignidade e talvez se expressar sobre as coisas que acontecem no país dele. E a história vai contando esse percalço dele até o momento em que ele consegue pegar um avião para... Não é nem quando ele... A HQ não termina nem ele voltando para... chegando em um destino em que ele se consideraria salvo, como por exemplo a França, que era uma das coisas que ele... um dos lugares que ele estava querendo buscar. E deixa eu ver... e atualmente ele vive em Paris. A HQ termina quando ele consegue meio que sair da ameaça de ser deportado de volta para o Irã, quando ele consegue meio que se assentar na Malásia por um tempo, depois de passar por uns perrengues de viagem de avião e quase se lenhar completamente na China. É uma HQ boa para, se você considera o, o todo dos estilos de HQs. É uma HQ que você lê e você se informa sobre as questões iranianas, sobre a vida desse autor, sobre questão de repressão ideológica, de liberdade de imprensa, de liberdade artística. E o autor faz várias coisas interessantes nessa obra em relação à arte. Por exemplo, a arte é bastante cartunesca, embora não seja tão cartunesca quanto alguns outros autores, como por exemplo a Marjane Satrapi com Persepolis. Mas uma coisa que eu achei interessante nessa obra é que todos os personagens que ele considera ameaçadores a ele, não sei se em retrospecto ou uma lembrança de como ele se sentia na época em relação às pessoas, eles são retratados com umas feições meio demoníacas, como por exemplo esse cara aqui que na verdade deveria ser tipo um advogado para ele e ajudar ele na questão da prisão e fazer com que ele fosse liberto. Na verdade era um agente do governo que queria mais que ele ficasse preso mesmo e estava trabalhando para isso. E não só esse cara, mas vários outros personagens como posso dizer, relativamente malignos e sinistros que estão contra ele são apresentados com as feições assim malignas e eu diria que meio demoníacos, daquele arquétipo mesmo de diabo, com cavanhaque, o rosto repuxado, ou uma cara assim sinistra de que mesmo você tá vendo um diabo por trás de uma mesa pronto para fazer um acordo. E são detalhes da arte que eu achei interessante, porque mostra imediatamente como o autor ver esses personagens, ou pelo menos como ele viu os personagens na época, como eu mencionei, não é claro exatamente essa diferenciação, e meio que dá uma personalidade, uma emoção na arte que um simples mostrar eles de forma caricata, com o rosto natural deles, ou de uma forma realista, não traria. Porque coloca bastante aquela sensação assim de, porra, esse aqui é um puta cara escroto, isso aqui que ele tá fazendo, tá fudendo a vida dele, ele não tá confiando nesse cara, esse cara aqui vai sacanear ele. E me passa um pouco da paranoia que o Mana deve ter sentido nessa situação toda que ele viveu. No entanto, quando eu penso nos gêneros das autobiografias, essa daqui nem de longe é a minha favorita. Nem em relação a questões jornalísticas, que eu prefiro muito mais as obras do Joe Sacco, nem sobre questões iranianas, que a Marjane Satrapi com Persepolis eu acho que é uma obra muito mais completa sobre, digamos, coisas iranianas, coisas que acontecem no Irã do que essa aqui, mas ainda assim é uma leitura muito boa e eu acho que deveria ser lida por todo mundo que tiver a oportunidade de pegar ela. Não fica entre as minhas preferidas, nem de longe fica entre as minhas preferidas nesse gênero autobiográfico e de quadrinhos jornalísticos, mas é uma leitura válida e que é aquela leitura que agrega conhecimento, agrega valor, que faz a gente conhecer um pouco mais sobre o outro e sobre outros lugares distantes da nossa realidade. Então, mesmo que
eu não recomende ela, digamos assim, para quem nunca leu quadrinhos autobiográficos, eu não recomendo ela como a primeira leitura, porque tem outras obras mais importantes e de melhores qualidades que poderiam estar sido lidas primeiras, poderiam estar sendo lidas primeiro. Estou falando rápido porque eu estou com sono, quero acabar o vídeo logo e dormir, mas eu estou me estendendo bastante. E como por exemplo você tem o Persepolis, algumas da Bechdel, quase todas do Joe Sacco, principalmente Palestina e Gorazde, e outras que, tipo Maus também, eu acho mais recomendado do que ele, mas ainda assim, para quem já leu essas e está à procura de outro tipo, outro estilo de outras obras desse mesmo estilo de quadrinhos autobiográficos, é uma leitura que eu recomendo, embora não seja uma das minhas preferidas, mas é uma que vale a pena e uma boa publicação da editora Neo. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse meu vídeo enrolado, longo e com eu fazendo constantemente caras de sono. E eu vou voltar provavelmente amanhã com o Vagabond, ou talvez hoje mais tarde, ou coisa do tipo. Não sei nem quando eu vou estar postando isso aqui. Estou gravando 25/7, mas eu vou estar postando, sei lá, mês que vem, só na metade do mês que vem. Mas o que importa é que o próximo vídeo eu vou estar voltando com o Vagabond 34, quase acabando esse mangá aí, que foi o maior que eu li desde que eu comecei esse projeto. E é basicamente isso, e até a próxima, galera.